Primeiramente, quero agradecer as 3 meninas convidadas, a Luca, a Letícia e a Helena, por aceitarem esse convite. Vamos falar hoje sobre representatividade, que é um assunto que eu sinto que a gente pode falar muito ainda, que a gente ainda vai precisar falar. Infelizmente, né? Poderia não precisar, mas já que precisamos, vamos falar sobre isso. Eu queria começar perguntando para vocês, meninas, se vocês se sentiram representadas em algum momento da vida que fez uma diferença muito grande para vocês. Sabe, assim, eu acho que todo mundo que está aqui, eu imagino, já deva entender um pouco a importância da representatividade. Mas talvez não tenha um exemplo tão claro, porque às vezes é tão óbvio para algumas pessoas que fica tão natural estar representado, se ver representado, que não entende essa situação de não se ver representado, né? E a pergunta é, se teve algum momento na vida que foi muito importante se ver representada em algum lugar, que deu um calorzinho no coração, ou que levou vocês para alguma ação, sabe? Queria saber isso de vocês, assim. Bom, vai, maravilhosa. Vou começar, né? Sou Letícia Soares, sou atriz de teatro musical. Meu último trabalho, agora mais recente, foi A Cor Púrpura, né? Que parou juntamente com no início dessa pandemia e tal. E assim, representatividade sempre foi uma questão, né? Obviamente, não sei se vocês perceberam, mas sou uma mulher negra e sou de uma outra geração, porque eu acho que atualmente as coisas estão muito mais definidas, a organização para o entendimento dessa representatividade ela está mais organizada e mais orientada, né? Então, eu sou de um tempo onde chamar o colega de macaco na escola era piada, né? Alguém ia rir. O bullying era a piada. Ah, ele é assim. Então, eu sou de um outro lugar, né? Então, assim, para mim, a questão da representatividade, ela se dava em vários âmbitos, e não só artístico, porque eu demorei a ser artista. Eu trabalhei com muitas outras coisas até me tornar artista. Então, para mim, sempre que num espaço de liderança eu via uma pessoa com a pele da cor da minha, sobretudo se fosse uma mulher, aquilo sempre me chamou muita atenção, né? Eu sempre achava, por exemplo, não tive nenhum professor negro na minha história escolar, né? Então, aí quando eu fui trabalhar como professora e via o dono da escola negro, eu achava aquilo incrível, eu achava aquilo uma loucura, sabe? Uma pessoa negra que é dona de uma escola, sabe? Eu achava uma coisa surreal, né? E mesmo tipo com uma família super organizada, né? Uma família de classe média organizada, isso assim, e aí eu acho que a minha vivência ela acaba jogando por terra o mito da questão como é que fala? Da questão social em si, porque não é só o fato não é só grana, sabe? Nos espaços, você é uma pessoa de classe média, mas ainda assim você não se vê representado nos lugares. Você não se vê representado nos lugares, né? Então é isso, assim, para mim a questão da representatividade não só na arte. E aí quando eu comecei a vislumbrar uma possibilidade de ser uma artista no mundo, sempre que eu vejo uma pessoa igual a minha é um deleite, né? Então, um referencial tipo a Whoopi Goldberg, sei lá, e aí é curioso, né? Tipo, só passou a Cília agora e ter a Whoopi como uma representatividade, né? Como uma pessoa cuja presença marca a minha trajetória profissional, uma pessoa negra com traços negroides, né? Porque, por exemplo, eu via a Thaís Araújo na TV, eu achava muito legal, mas eu sabia que ninguém ia achar que eu era parecida com ela, porque a gente é completamente diferente. Uma pessoa com traços finos, uma pessoa magra, o cabelo cacheado. Então, tipo, dentro do colorismo, colorismo é uma coisa que não falava aqui no Brasil, gente. Eu cresci sem saber, que eu já sabia os efeitos disso, mas não entendia como é que isso se aplicava em termos teóricos dentro do nosso cotidiano social. Então, eu via a Thaís, porra, a Chica da Silva, mas não me dizia nada, porque ela não tinha nada a ver comigo. Gostei muito da sua fala, porque acho que não importa também sermos representadas, mas a forma como somos representadas e por quem, né? Porque, bom, meu nome é Helena, sou uma travesti, sou atriz,
produtora cultural. E eu acho que desde a faculdade, para mim, a falta é algo recorrente, porque eu me senti sempre aquele corpo do canto. Tanto na hora de escolher papéis para uma peça de teatro, quanto na esfera afetiva, na esfera de validação. E não tinha nenhuma outra travesti ou nenhum outro homem trans na faculdade, né? Quando eu entrei em artes cênicas para estudar há 8 anos, nem o feminismo, que está tão em alta hoje, ele era discutido. Então, foi muito louco me assumir. E no meu 5º ano de faculdade, quando eu tinha trancado um semestre, eu volto para a graduação enquanto Helena. As meninas que entram em 2016, que fizeram parte das greves nas escolas estaduais, em 2015, depois do boom feminista, chegam super respeitando o meu nome, meu corpo, meu gênero, e eu, de repente, virei uma veterana legal, assim, sabe? Foi muito chocante essa mudança de 2012 para 2016 e como as coisas começaram a ser debatidas. Mas eu cresci completamente sem me ver representada em nenhum lugar. Porque, como algumas mulheres trans, não muitas, eu passei por todo o processo de achar primeiro que eu era um rapaz gay, mas assim, bem gay, bem viado. Era essa a minha percepção de mim mesma. Só que quando eu conheço outros rapazes gays e vejo que eles não têm nada a ver comigo, e que eu me senti ainda mais parecido com as minhas amigas mulheres do que com esses meus amigos gays, eu comecei a entrar num surto de quem sou. Porque a gente não vê mulher trans na TV. E quando a gente vê, antigamente eram por notícias de tal jogador de futebol passa vergonha ficando com travecos, com outra vestir, prostituição, drogas, etc. Essa é a referência que a gente cresce. E aí as primeiras vezes que eu comecei a me ver representada em séries de televisão, novelas, eram sempre mulheres trans, completamente cisgêneras de aparência. Elas já tinham operações no corpo, procedimentos estéticos que configuravam os corpos delas para não parecerem mulheres transexuais. Ou seja, quando você é representada por um corpo que não te representa, porque ele não representa nem a si próprio, de uma certa forma. Muito louco esse lance da Thaís Araújo, que ela estava falando. Roberta Close não é o meu corpo. Eu não tenho silicone, eu não tenho cirurgia, eu mal tomei hormônios, né? E acho que a primeira vez que me vi representada foi quando eu vi o clipe Blasfêmia, da Linda Quebrada, que é um filme curto com a música Mulher. Ver o corpo dela ali falando sobre um peito de mulher, um pau de mulher, um corpo de mulher nessa formulação outra do que a gente aprende, né? Entender que mulheres são de várias formas possíveis, entre elas as mulheres que têm pau. Isso foi muito forte. Eu lembro que eu chorava, assim, nossa, alguém tá falando o que eu sinto. E para mim essa é a potência, porque aonde mais estamos existindo, que não quando a gente fala da gente mesma, quando chamam a gente para fazer arte falando da gente mesma, das nossas questões. Né, eu ainda tô doida para ver uma personagem trans em alguma novela, em algum filme, alguma peça de teatro, onde a questão sobre essa personagem não seja a transexualidade, seja se ela é uma puta vilã, ela é uma puta heroína, ela, sei lá, a transexualidade não atravessa o eixo temático que ela vai discutir ou vivenciar nessa ficção, sabe? Então, essa é a representatividade que eu sonho. Acho que também a Érica Malunguinho ter sido eleita deputada foi outro ponto alto, assim, de me sentir representada de alguma forma. E é louco, porque ao mesmo tempo eu vejo que essa discussão que eu tô levantando, a maioria das minhas referências são mulheres trans, travestis, que são negras, que não são brancas. Então, ao mesmo tempo, eu sinto que a branquitude como um todo, no recorte da transexualidade, ainda precisa aprofundar um pouco mais os debates, as discussões, até o feminismo decolonial, assim, porque eu acho que muitas pessoas ainda, quando pensam em transexualidade, vão discutir o nosso acesso e a nossa adequação ao padrão, em vez de discutir, não, eu vou ser uma atriz que sou travesti e, sei lá, tenho barba, de repente, ou não tenho seios, não me harmonizei, minha voz eu canto e eu canto no baixo, e eu vou cantar com as mulheres, sabe? Coisas nesse sentido, que parecem pequenas, mas para mim são as provas de que a gente não tem mais que pedir licença, né? Nós não temos que nos adequar a um sistema que nos excluiu. Então, acho que eu elencaria a Malunguinho eleita e a Linda Quebrada enquanto momentos de que eu me senti representada, assim, completamente. Olá, eu me chamo Luca. Acho que me reconheço um pouco na fala das meninas também em alguns pontos, assim.
Fiquei pensando quando a Cláudia perguntou que momento em que você se sentiu representada, né? E eu acho que tem também várias esferas de representação. Tem uma questão que é a representatividade enquanto mulher na sociedade, nos espaços de liderança, que é um desafio também, né? Ainda é comum que as diretorias, as gerências das empresas sejam feitas por homens brancos, né? Em sua grande maioria. E estou aqui num papo de artista, sou também administradora, trabalho numa multinacional e tal, então isso também é um lugar que me atenta, assim, né? Que eu presto atenção e fico sempre muito feliz quando vejo essa liderança, assim, mas ainda é difícil. E a questão de ser gorda, né? Que aí é um outro ponto que acho que talvez seja um ponto que vale trazer, assim. Fiquei pensando esse momento de representatividade e eu sou parte de uma família de mulheres com tendência a engordar, que passaram durante boa parte das suas vidas gordas, assim. Então, e tem suas profissões diversas, né? E seus relacionamentos, enfim. Então, em casa, sempre contato, assim. Mas isso sempre foi o ser uma mulher gorda sempre foi atribuído a ser uma mulher feia, né? Então, ou então com um rosto bonito, né? Mas o rosto já, quando você separa que é o rosto, você já está adicionando a informação de que o resto não é tão bonito assim. E aí eu passei por vários processos de dietas, vários exercícios físicos, engorda, emagrece. Num desses momentos eu seguia muitas blogueiras fitness e de dietas e coisas do tipo. E aí, vendo algum conteúdo que eu não sei qual foi, não lembro, eu decidi parar de seguir todas essas mulheres, assim, e comecei a procurar modelos plus size para seguir, assim, e mulheres gordas que fazem yoga, e mulheres gordas que são atrizes, e mulheres gordas que são outras coisas que eu gostaria de ser e que eu gostaria de fazer, assim. E aí, esse foi um momento para mim muito chave, assim, que é isso, né? Eu vou fazer uma primeira aula de qualquer atividade física, é muito comum o professor ou a professora me olhar de cima a baixo e duvidar que eu vá conseguir fazer determinadas coisas, assim, né? Seja aula de dança, de natação, de qualquer coisa, assim. E aí, se eu faço bem, rola um tipo, oh, mas você dança? Né? Tipo, é um corpo, assim. Então, sempre é colocado pra gente esse estereótipo de que não vai conseguir alcançar algumas coisas não vão conseguir ser feitas, assim. Então, tem uma mulher que eu esqueci o nome dela agora, mas que é uma mulher negra que faz yoga, tipo, maravilhosamente bem, assim, e faz várias invertidas e tal. Ela posta umas fotos no Instagram que você fica de cara com ela, assim. E aí eu acho que isso foi, na hora que você falou, assim, o momento que você se sentiu representada, eu acho que foi esse momento de virada, assim, que eu fui atrás das gordas que têm sucesso e que eu admiro de alguma forma, para me sentir mais representada no que eu vejo, né? Porque como as meninas falaram também, assim, a Helena acabou de falar, né? A gente se sente existe uma representatividade que é uma representatividade de um assunto só, né? Então, a mulher gorda, na telenovela, por exemplo, nos filmes, normalmente ela é engraçada, ela está desesperada por um relacionamento e ela faz dietas loucas. Normalmente as personagens gordas, elas têm essas três características. Então, se você não é engraçada, você não tá desesperada por um relacionamento, você tá ok sozinha, e você não faz dieta, você não. Como assim? Tipo, não existe esse personagem, né? Então, acho que essa coisa da representatividade vale a pena também falar por esse ângulo, assim, que é como, né, está sendo representado, assim. Contar as mesmas histórias não tem graça. Sim. Tem uma coisa, um dado, nada científico, de um questionário que a gente fez no
arroba do espaço antes de começar esse bate-papo, perguntando se as pessoas se sentiam representadas nas grandes mídias, né? A mídia que atinge a massa, assim. E 90% das pessoas disseram que não. Como eu disse, nada científico, mas acho que expressa aí uma realidade do que eu percebo. E aí eu queria que vocês já entraram um pouco nesse assunto, mas queria adentrar um pouco mais. Vocês acham que na verdade, existe uma idealização tão grande nas pessoas que são colocadas para serem vistas que ninguém consegue se sentir representado? E isso existindo, qual o interesse? Qual para vocês o que vocês acham que é o interesse de não nos vermos representados? Eu hoje fui rever aquele TED da Chimamanda, O Perigo de uma História Única, que eu acho que tem super a ver com essa pergunta, assim. E tem uma hora que a Chimamanda fala sobre poder, né? Quem contam as histórias são as pessoas que venceram as guerras, né? Então, é o descobrimento do Brasil. Isso é contado pelos portugueses brancos que chegaram, né? Então, as histórias, no geral, elas são contadas pelos opressores, não pelos oprimidos, né? Então, eu acho que essa falta de representatividade, da maioria se sentir representado dentro deste núcleo, né, do nosso espaço, que são artistas, né, que são muitas pessoas LGBTs, negros, né, são pessoas, tem um recorte dentro do universo pesquisado também. Eu acho que tem muito a ver com essa questão do poder mesmo, assim, as histórias que são contadas por pessoas que têm dinheiro, por pessoas que são uma elite, que são brancas, héteros, cis, né? Tem esse formato, assim. E aí, qual é o interesse do opressor de difundir a história, né? É de manter o oprimido oprimido, o oprimido calado, né? Então, e aí a Chimamanda fala, né? Esse perigo da história única, que quando a única história que a gente tem sobre a África é que as pessoas na África passam fome, isso reduz todas as histórias, né? Anula todas as histórias que existem sobre a África. Na questão da gordofobia, né? Que mais especificamente tem uma frase que eu acho que é da Virginia Woolf, se eu não me engano, que fala que a fome, manter as mulheres com fome, manter as mulheres em dieta, ela é mais sedativo, né? Porque a gente com fome não faz revolução. Então, é importante manter a gente com essa pressão estética o tempo todo, porque a gente não pensa em outras coisas. Você está tão preocupado em malhar, em emagrecer, em comer pouco e passar fome e nananã, você não vai pensar que você precisa destruir o patriarcado, sabe? Então, esse movimento da gente se amar, se aceitar, se identificar e insistir nisso é uma grande revolução, na verdade, né? Então, eu acho que o grande interesse, né, respondendo mais concisamente a sua pergunta, o grande interesse é manter os oprimidos oprimidos e silenciados. Então, eu acho que esse é o grande interesse, assim. E aí, considerando que a gente está num capitalismo, né, o interesse é te manter silenciado para você continuar comprando e gastando para se adequar a um padrão. Então, a indústria da dieta, ela gera bilhões, sabe? Então é isso, você não se sente satisfeita com o seu corpo, você vai gastar mais em roupa, mais em maquiagem, mais em dieta, mais em exercício, mais em procedimento estético e tudo para tentar se adequar. Então, o objetivo final do mercado é sempre vender, não interessa o que, né? Pegando esse eixo, acho que além de ser interessante para o poder, para o capitalismo, fazer com que a gente siga se alienando, consumindo, tentando ser aquilo que não somos, eles constroem isso de uma forma completamente sedutora, fazendo com que a gente, entendo que não sou isso, mas talvez eu consiga ser se eu quiser. É só uma dieta, é só uma cirurgia, é só aprender a me maquiar do jeito certo, é só emagrecer. E a ideia de agenciamento ela é muito interessante, porque viver na contramão
é você estar aberta a enfrentar fantasmas e leões constantemente, assim. Eu realmente gosto do meu corpo. Tem uma questão muito grande, por exemplo, com a minha barba. E olha que eu nem tenho muita, mas eu não fiz laser, então ela ainda nasce. E agora que eu tô na quarentena, gente, eu fico assim, uma semana sem raspar. E eu me sinto bonita. Mas a ideia de fazer uma live, ou de ir, sei lá, no mercado, ou ir com essa barba, me gera pânico. E aí eu já me sinto feia, porque eu vejo que eu vou ter que lidar com o mundo, com a sociedade, onde corpos como o meu não são representados, então eu não posso nem sair assim na rua. Então vem um desejo de me sentir igual, de sentir o que que eu posso fazer, o que que está ao meu alcance para que eu seja igual, para que eu seja semelhante. E aí pensar filmes ou séries, esses dias eu estava vendo uma série que eu fiquei viciada e tinha uma personagem que assim, achei ela maravilhosa. Ela era cis, branca, magra, loira, pele impecável, peituda, coisas que eu não vou ser. E me sentia ela, assim, sabe? Na minha fantasia, ela era o meu lugar de identificação nessa série. E pra mim já virou uma paródia do porquê que eu não posso ser ela. Por que eu não posso? Porque ela é mais bonita do que eu, ou mais legítima. Não, ela não é. Então posso viver a minha fantasia de que sou tão gostosa quanto ela. E eu acredito nisso. Mas não estão criando mecanismos para que a sociedade entenda isso. Então, eu sinto que as pessoas não se sentem representadas pelo que está sendo passado, mas elas não questionam muito. Elas É, querem parecer de alguma forma, elas sim. querem buscar onde elas se encaixam. Porque o poder, ele é opressor, mas ele se faz muito sedutor. Né? Eu falo que o capitalismo é astuto. A gente começou a olhar para as pessoas trans quando as pessoas trans começaram a ter dinheiro e a gastar, né? E aí, quando a gente retrata pessoas trans, elas não parecem trans. Tem uma cirurgia que mulheres trans ricas fazem que se chama feminilização facial. É basicamente você reconstruir o seu rosto inteiro para ele ficar feminino, porque a ideia de mulheres com gogó, com nariz maior, com queixo, com rosto quadrado, ela é inconcebível, né? Nossa, é uma mulher de 85, inconcebível. Com entradas, uma mulher careca, né, que perdeu o cabelo mesmo, e olha que nem só mulheres trans passam por isso, né? Mas é inconcebível essa ideia. Então eu sinto que o poder, ele cria mecanismos para que a gente tenha o interesse e o desejo de nos sentirmos representadas. Então eu acho que se 90% das pessoas não se sentem representadas pelo que está passando, eu acho que 70% ou 60% desejam se sentirem representadas pelo que está sendo passado. Acho que é isso que eu acrescentaria à fala da Luca, assim. Eu acho que esse é o caminho mesmo, porque é sempre esse lugar, né? A gente já está num momento histórico onde a gente já compreende esse lugar daquilo que não te representa. Você sabe exatamente o que você não quer. Mas você se vê seduzido dioturnamente pelos mesmos apelos de sempre. Eu sou uma pessoa que hoje eu estou gorda, né? Depois do meu filho, acabei engordando mais do que tipo assim, eu nunca tive esse corpo e tipo assim, eu tô bem, tô feliz, tô amada, tá tudo certo, meu filho é maravilhoso e eu piro. Uma pessoa consciente, uma pessoa que sabe os perigos de uma história única, uma pessoa que sabe o perigo de uma representação única, e ainda assim eu me vejo no grupo dos 70% que não estão representados, mas que de alguma maneira se sentem seduzidos por esse lugar. Sei lá, eu vou comprar um creme para o meu cabelo, por exemplo, né? Cabelo é uma questão da representatividade nossa, né? E o meu cabelo é um cabelo 4C, é um cabelo que não faz cacho, é um cabelo que não abaixa. E aí eu vou comprar um creme de cabelo. Eu sei que eu não posso comprar um creme da marca X. Eu sei que aquela marca não vai dar para o meu cabelo, mas é a propaganda que passa. Eu acabo comprando aquele creme. E eu chego com o creme e falo assim, meu Deus, por que eu comprei essa? Que não vai funcionar. A gente se vê novamente caindo na mesma armadilha de sempre. Então, e aí eu penso, eu fico refletindo assim, putz, 90% das pessoas pesquisadas, obviamente, né, uma amostragem das pessoas que foram pesquisadas, se 90% das pessoas não se sentem representadas, o que elas consomem? Sabe? Qual é a alternativa delas para romper
com esse mercado hegemônico que vai colocando a gente cada vez mais para baixo e nos representando cada vez menos, porque, óbvio, quem conta a história é quem ganhou, a gente já sabe disso. Então, a gente sabe que o cara que está lá o CEO das agências publicitárias é um homem hétero, branco, classe média alta, que fala inglês, espanhol, alemão e o caralho, e que estudou em universidades foda, e que está fazendo uma propaganda que não representa a população do país onde ele está inserido. A gente já sabe disso. E o que a gente faz? E aí eu estou me perguntando também, sabe? Que eu acho que o lance mais legal do tempo que a gente vive hoje é não só a denúncia, mas eu acho que a gente está numa fase tão aguerrida, sabe? Que a gente denuncia já pensando numa ação. A gente está falando, tá errado, as pessoas não estão se sentindo representadas. E o que a gente vai fazer para isso? Tem um produtor local aqui no canto da minha cidade que faz um shampoo que serve para o cabelo crespo e que funciona. Tem a tiazinha da rua de trás que tem um creme que ela faz com babosa, não sei o que lá. E aí você vai tentando romper com o sistema, né? Obviamente, uma coisa que é de grão em grão, gradativa, que é o sistema que é né? A gente está aí batalhando contra o capitalismo, não é de hoje. Mas a gente tem que pensar que tipo de estratégia que a gente adota diante desse mercado que não representa a gente. E aí, quando você fala, Helena, de repente, você não é única, sabe? Você tem uma voz, mas que você pode estar falando com outras tantas mulheres que vão olhar para você e falar assim, meu Deus, caramba, eu penso igual a Helena. É isso. Meu Deus, a minha barba ainda cresce. De repente, você está representando um tanto de outras pessoas e eu acho que a gente precisa fazer uso desse lugar. É óbvio, aí a provocação, a gente pode sentar depois desse encontro e pensar como a gente vai transformar o mundo dessa vez, mas pensar realmente em alternativas, sabe? Porque se a gente já não está representado e não é de hoje, o que a gente vai fazer, sabe? De que forma que a gente rompe com isso? Porque já está tarde, sabe? Eu já tenho um filho para criar e fazer dele uma pessoa melhor, sabe? Um homem negro dentro de uma sociedade como a nossa. Então, assim, eu não posso esperar para ver ele crescer e ver qual vai ser. É agora. O que a gente vai fazer? Sabe? De que forma que a gente domina o mundo? De que forma a gente transforma ele? Acho que parte desse lugar, porque a gente já não está representado há muito tempo. Então, fazer uma pesquisa como essa é quase ver assim, putz, a gente já sabe que não está rolando. Mas tá, o que a gente vai fazer? Acho que essa que é a pergunta que fica. É maravilhoso. Eu, com certeza, penso isso também, né? Já faz tempo que a gente sabe. E o mais curioso é que tem uma galera que parece que ainda não sabe, né? Eu vivo numa bolha e tenho consciência disso, porque quando eu dou um passinho pro lado, eu falo, Jesus amado, não é possível. Tem a galera que tá entendendo nada. Eu não respeito quem finge que não sabe. Quem finge que não sabe, gente. Lê jornal, vê TV. Não é possível. Quando eu digo que... Não, concordo. E quando eu digo que não sabe, não é que não sabe. É pior, eu acho. É que não se importa. É pior, não se importa. É pior do que não saber. Porque não é você não ter acesso a uma informação. Gente, a gente vive na sociedade da informação, pelo amor de Deus. Hoje, se a gente quiser terminar essa live agora e começar com um cara lá na China, a gente começa. A gente via isso nos novos Jetsons. Sabe? Total. E parecia uma coisa absurda de acontecer. E está acontecendo agora. Lê, eu acho que é muito pior, também concordo, mas tem uma coisa que o saber vou trazer isso para uma discussão um pouco mais ampla, não sei. Enfim, vou jogar aqui para a gente discutir como é que a gente vai dominar o mundo hoje, descobriremos, brincadeira. Mas esse saber que você diz, eu sinto que é um saber que ela tem sim, que é um saber da informação, mas tem um saber sentir que ela não tem. Ela nunca se sentiu nesse lugar. Né? E eu acho que a importância de se sentir, a questão da compaixão, de conseguir se colocar no lugar, mesmo que o mundo ainda não tenha te dado essa oportunidade, né? Que não é uma oportunidade linda, mas o mundo ainda às vezes coloca a gente nessa situação, né? E a gente vê, eu vou compartilhar com vocês que eu tive esse momento, que foi muito surreal me ver pensando assim, tá? Eu acho que vocês imaginam que eu promovendo um bate-papo como esse, não sou uma pessoa que não tô nem aí, mas eu tava lá vivendo a minha vida, nunca
pensando em representatividade, vendo tudo acontecendo e apoiando as coisas e tal, não sei o quê. E aí, não sei, gente, eu não lembro exatamente o que foi, mas vamos supor, no mesmo dia, eu vi uma peça com atores negros, vi não sei o que, com atores assim, tudo que não era eu. Vi um monte de coisa que não era o meu perfil, que normalmente é o que eu vejo a vida inteira, né? Aí, eu acho que me chamaram para uns 3 trabalhos, obviamente, porque eu tô incluída num núcleo onde as pessoas pensam assim e sabem que vão encontrar pessoas de outros perfis, que não o único padrão. Então, fui vendo em grupos trabalhos para as pessoas negras, trabalhos para a pessoa trans, gente, eu juro por Deus que por um segundo eu vi o medo que essas pessoas têm, mas eu vi de verdade, eu estava presente, eu vi o medo da perda de espaço. Eu fiz assim, ó, internamente, assim, e em seguida eu já estava tipo me metralhando eu mesma e falando, Cláudia, vai ser maluca, olha que absurdo, graças a Deus que um dia da sua vida. E você tá vendo tanta coisa assim, porque mesmo você vendo, não tá acontecendo assim tão grande, tá acontecendo que você tá numa bolha, né? Mas eu me vi, mas gente, eu juro que eu me vi nessa situação. E aí eu fico pensando, quanto que as pessoas conseguem se colocar nesse lugar? Que esse saber, como é que a gente faz as pessoas? Vamos lá, eu tô aqui realmente para discutir sobre isso, eu acho. Como é que a gente coloca as pessoas para sentir isso, para sentir a sensação? Porque uma coisa é ela sentir, outra coisa é ela não querer que o outro sinta, né? Tudo bem. Mas acho que tem também uma sensação de tipo, Jesus, olha a sensação de não caber, de não se ver, de não estar ali, de não ter nada para você, de você estar sozinho, de você estar excluído, de você estar, né? Como que... Eu não sei se... a minha intenção não é fazer com que as pessoas se sintam mal, obviamente. Mas de trazer essa discussão de uma maneira que a gente pode fazer? Vocês acham que abordar o que seria possível fazer, além de papos onde as pessoas já estão pensando sobre isso, o que é legal também, porque quando vocês me falam sobre isso, me fortalece para eu bater de frente com outras coisas, né? Obviamente, acho que é importante sim, mas para furar a bolha, acho que esse que é o papo, né? Furar a bolha. Como é que a gente fura essa bolha maledita?